A graça e a paz do Senhor, queridos. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que encontra-se lá em Mateus, capítulo 8, verso 28, que vai nos dizer: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Bem, eu quero refletir com vocês a respeito do mundo espiritual. O mundo espiritual é algo real, é algo que nos cerca, é algo que está próximo de nós. Ele existe, ele na verdade não habita, na verdade ele está entre nós. O mundo espiritual é uma realidade. Não há como fugir deste mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que o diabo é como um leão que está ao derredor. Por mais que esse mundo espiritual seja habitado por seres espirituais invisíveis, mas eles são reais, nós não podemos ver, mas eles estão em batalha constante. Bem, sabendo que esse mundo espiritual é real, as coisas que acontecem lá neste mundo espiritual acontecem em volta do que acontece aqui no mundo físico. Anjos e demônios existem, Deus existe, o diabo existe também. E os anjos, demônios, Deus e o diabo são seres espirituais, são seres que não estão limitados a um determinado corpo, não estão limitados a uma determinada forma ou a um determinado espaço. Esse mundo espiritual é diferente das realidades do nosso mundo. As leis de nosso mundo são uma. As leis deste mundo são completamente desconhecidas por nós, fora da revelação de Deus. A Bíblia fala sobre o diabo, a Bíblia fala sobre os demônios, e mostra algumas realidades a respeito desses seres, que a Bíblia nos mostra que são seres perversos, cruéis, seres caídos, seres condenados. Bem, nós vamos ver logo no começo do Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, este ser chamado diabo, ou chamado Satanás, às vezes chamado inimigo, aparecendo. E ele aparece para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o homem perfeito, rebate todas as acusações, todos os levantes, todos os questionamentos que aquele inimigo lhe propõe. E o inimigo utiliza-se neste evento da palavra de Deus para tentar provar a sua tese, provar que ele está certo, provar de que o que ele está dizendo é algo correto, pois ele está citando a Escritura. Então, nós vamos descobrir que esses seres espirituais, eles não têm limites para tentar as pessoas. Esses seres espirituais, eles tentaram o próprio Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos esses seres espirituais sendo ousados a esse nível. Paulo vai dizer que o diabo aprisiona a vontade dos homens para estes ficarem cativos à vontade do diabo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26,
onde Paulo vai falar sobre a mente do homem estar cativa à vontade do diabo, e nós devemos pregar o evangelho para eles, para que eles venham ter a mente novamente esclarecida, novamente iluminada, novamente trazida à sanidade, e venha arrependimento, e então eles sejam libertos da prisão de Satanás em suas mentes. Nós vamos encontrar em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 6, que o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, esse ser espiritual que habita e atua nesse mundo espiritual. Em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 6, encontramos o relato de que ele destrói ministérios. Como assim? Paulo vai dizer que o pastor, aquele que almeja o episcopado, que almeja o cargo pastoral, ele não seja neófito, para que ele não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E o que é isso? Com isso, Paulo está dizendo que colocar alguém neófito no púlpito, colocar alguém neófito para pastorear a igreja, neófito é alguém novo convertido, alguém novo na fé, alguém que acabou de chegar na fé. Colocar alguém assim no púlpito é perigoso. Ele se torna um alvo fácil para o diabo. Ele se torna um alvo fácil para Satanás e para suas artimanhas. Nós vamos descobrir também em Mateus capítulo 13, o verso 39, que o diabo tem os seus súditos, os seus enviados, os seus mensageiros, os seus agentes neste mundo, porque é uma parábola do joio e do trigo. E nesta parábola nós vemos o Senhor plantar o trigo e o inimigo vir e plantar o joio em meio ao trigo, para com isso atrapalhar o trigo, para com isso fazer com que o trigo se perdesse. Bem, o diabo ele tem seus súditos espalhados aí afora. O diabo ele tem o seu povo espalhado aí afora, aqueles que estão cativos em sua mente, em seu coração e fazem a vontade dele, estão completamente aprisionados pelo maligno. Ainda nesse mundo espiritual, nós vamos encontrar o diabo com um poder tal que ele entra nos corações. Como assim? Nós vamos encontrar em João capítulo 13, o verso 2. Em meio ao colégio apostólico de Jesus, em meio à ceia, antes da morte de Jesus, antes da crucificação de Jesus, o relato de que Satanás entrou no coração de Judas. E é interessante notar que Judas não saiu quebrando tudo. Judas não saiu com uma força descomunal. Judas não ficou revirando os olhos, não. Judas apenas levantou-se, saiu da presença de Jesus e trocou Jesus por meras moedas. E isso é uma realidade. Talvez este seja o ponto menos observado em nossa geração, que muitas vezes alguém está na igreja durante anos, ouvindo sobre Jesus durante anos, sabendo e sendo informado sobre Jesus durante anos, e quando menos imaginamos, essa pessoa sai da igreja, essa pessoa nunca foi convertida, essa pessoa nunca teve fé verdadeira, e o que é que acontece? Ela se desvia e troca Jesus quando menos imaginamos. Ela trocou Jesus pela mesa de bar, ela trocou Jesus por qualquer outra circunstância da vida, e isso é mencionado aqui nas Escrituras, em João 13, 12, como uma ação do maligno. O maligno entra no coração, e essa pessoa não se firma no caminho do Senhor, mas se desvia e troca Jesus por qualquer coisa que lhe ofereçam lá fora. O diabo entra nos corações dos homens. Nós vamos encontrar
em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o verso que eu citei logo no começo, que o nosso adversário está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. E com esse texto nós descobrimos que o diabo é oportunista. Ele está sempre perto, ele está sempre vigiando, ele está sempre atento, ele está sempre de olho, ele está sempre lá, buscando uma brecha, buscando uma forma, buscando um meio, tentando encontrar algum vacilo para que ele nos arrebate, para que ele venha nos fazer sucumbir ante suas mãos. Observemos também que a Bíblia vai falar que o diabo, ele atrapalha a pregação, o diabo atrapalha o evangelismo. Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 8, verso 12, a parábola do semeador. E quando os discípulos pedem para que Jesus explique a parábola do semeador, vai ser dito que aquela semente que caiu à beira do caminho, o diabo veio e arrebatou ela. E é isso que acontece enquanto estamos pregando o evangelho. O diabo está ali, tentando fazer com que as pessoas estejam dispersas, distraídas, alheias, com o pensamento em outros lugares, com a mente em qualquer outro lugar, menos aqui, para que a mensagem caia à beira do caminho. Não tenha firmeza dentro de sua mente, de seu coração. E o que é que o diabo faz? Já que a mensagem entrou no ouvido e saiu no outro, para que essa mensagem não produza fruto, ele vai lá e arranca essa mensagem. Leva essa mensagem. Mas como isso é uma parábola, e a gente não pode levar as parábolas ao extremo, a ponto de tornarmos a parábola em todos os seus trâmites algo literal. A parábola tem o seu próprio estilo literário, e a gente não pode forçar uma parábola a dizer o que ela não diz. Há outra comprovação bíblica que prova esse ponto, de que o diabo atrapalha a pregação e o evangelismo. Em Atos, capítulo 13, o verso 10, vai mostrar o apóstolo Paulo falando a uma autoridade, um homem chamado Sérgio Paulo. E enquanto ele pregava o evangelho a este homem, esta autoridade, veio um falso profeta, um mágico chamado Bar Jesus, e começou a atrapalhar Paulo. Eu ouvi uma hora que Paulo se incomodou a tal ponto, virou para ele e disse: filho do diabo, cheio de toda malícia e astúcia, ficarás cego. Porque ele estava atrapalhando a pregação, e quem estava por detrás daquele impedir da pregação, da fala do evangelho, era o diabo. Era o inimigo, era o maligno que estava ali por trás, impedindo com que a mensagem do evangelho chegasse com clareza aos ouvidos daquele homem que estava sendo evangelizado. Então nós entendemos que o diabo atrapalha a pregação, atrapalha o evangelismo, atrapalha em todas as vezes que nos levantamos para falar o evangelho. O diabo, ele se levantará também para se opor à nossa mensagem, para fazer com que a nossa mensagem não chegue com clareza até os corações, ou até mesmo roubar a semente daquela vida. Nós vamos entender a partir de Gênesis capítulo 3, logo no começo da Bíblia, que o diabo é um ótimo pregador. O diabo, ele é alguém de uma capacidade teológica inquestionável. Eu e você, quando vamos pregar, carecemos de estudar, carecemos de ler, carecemos de buscar, carecemos de nos informar a respeito de tudo que circunda o texto a qual estamos nos referindo. O diabo não. Ele viu cada acontecimento desse. Ele estava lá.
Ele viu quando o homem caiu, ele viu possivelmente quando o homem foi criado, ele viu todas as coisas que a qual a Bíblia menciona. Ele viu. Ele não é como nós, que precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos gastar tempo, precisamos orar e nos dedicar a que Deus abra o nosso entendimento, tanto na compreensão e edificação pessoal, como na transmissão para a edificação de outros. Não. O diabo é um excelente pregador. Em Gênesis 3 nós vamos encontrar o primeiro sermão dele. Ele vai pregar para Adão e Eva. E sabe o que é que acontece? Após ele pregar para Adão e Eva se convertem à doutrina do maligno. Adão e Eva se rendem àquilo que o diabo propôs. Adão e Eva eram homens perfeitos, homens com um coração bom, com as vontades boas, não havia neles inclinação alguma para o mal. Eles foram criados bons, eles foram criados conforme o caráter do Deus que os criou. Deus, por ser bom, por ser santo, por ser justo, os criou bons, santos e justos. E o diabo conseguiu mudar a natureza dos pensamentos deles. Os pensamentos que corriam nas mentes deles eram pensamentos bons, santos e justos. O diabo os fez pensar pensamentos maus, pensamentos pecaminosos e pensamentos injustos. E então eles caíram. O maligno é um ótimo pregador, mas não apenas em Gênesis nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar isso em Mateus 4, quando o diabo faz algumas propostas a Jesus. Em Lucas nós também vamos ver essa tentação. Em Lucas 4, 6 vai dizer: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja que o diabo, ele é um pregador teologicamente instruído, um pregador que prega expositivamente, como nós gostamos de dizer, como nós gostamos de ouvir pregações expositivas, como nós que somos de linha mais tradicional gostamos. Pregador expositivo, o diabo era. Se você olhar bem, uma das tentações que ele propõe a Jesus é que se lance do pináculo abaixo, porque a Bíblia diz que os seus anjos darão ordem ao seu respeito. Ele está todo respaldado biblicamente. E agora ele vai dizer para Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui chama-se teologia da prosperidade. O primeiro pregador da prosperidade foi Satanás. O primeiro pregador da prosperidade foi o diabo. Deus nunca andou prometendo ao seu povo todas as riquezas do mundo. Deus nunca andou prometendo ao seu povo toda a glória do mundo. Deus nunca andou prometendo ao seu povo o mundo curvado aos seus pés e ele em cima de plataformas, sendo engrandecido. Deus nunca prometeu ao seu povo sempre a glória, sempre a glória, sempre a glória, sempre as vitórias, sempre as bênçãos. E como diz a premissa da teologia da prosperidade, se você tem fé, você não pode ter uma saúde corrompida, uma saúde ruim. Se você tem fé, a sua vida tem que ser boa, a sua vida espiritual tem que ser boa, a sua vida financeira, a sua saúde, a sua vida em qualquer aspecto tem que ser boa, tudo tem que ser bom, porque você tem fé, porque você é filho de Deus, porque Deus ama você, tudo tem que ser bom. Essa é a premissa da teologia da prosperidade, e veja que é exatamente isso que o diabo está dizendo. O diabo está oferecendo ao homem tudo aquilo que é o desejo do coração do homem. A teologia da prosperidade, ela não nasceu nos púlpitos americanos e floresceu nos púlpitos brasileiros, não. A teologia da prosperidade nasceu no quinto dos infernos, no coração de Satanás. A teologia da prosperidade, ela é diabólica, ela é satânica. Ela ensina um Deus que só ama você se você tiver o melhor.
se sua saúde for a melhor, se isso tudo em você for o melhor. Se for assim, meus irmãos, nós vamos encontrar a desaprovação ou desprazer de Deus com todos os apóstolos. Todos os apóstolos tiveram mortes horríveis, passaram por dias horríveis, e Deus os amava e Deus estava com eles. Então, dizer que Deus está conosco não garante que tudo vai todo o tempo ser bênção, ser vitória, ser a glória. Todo o tempo vai ser tudo excelentemente bem como nós queremos e projetamos. Não vai. Não vai. Essa teologia é diabólica, ela surge da mente do diabo, porque o diabo é um excelente pregador. Nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2, verso 10, uma carta a uma igreja. E quando Jesus manda escrever essa carta a essa igreja, ele manda essa igreja se preparar. Manda essa igreja ser fiel até a morte. Porque o diabo estava para lançar alguns deles em prisões. E dentro de 10 dias eles seriam mortos. E Jesus chama atenção a que eles fossem fiéis até a morte. Eles receberiam a coroa da vida. A ideia do texto, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, não é ser fiel até que você morra. A ideia do texto é: seja fiel, porque o dia da morte chegou. Resista à perseguição, resista à tortura que o diabo vai impor sobre a vida de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo. Então nós encontramos agora também, nesse momento, falei antes que o diabo era um excelente pregador, mas agora vamos encontrar em Apocalipse 2:10, que o diabo persegue e destrói igrejas. O diabo persegue e destrói igrejas. Nós encontramos aqui em Apocalipse 2:10. Ele colocando gente em prisões. Ele torturando essas pessoas através de seus súditos e conduzindo elas até a morte. O diabo persegue e destrói igrejas. Bem, nós vamos encontrar ainda em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, uma outra citação a respeito desse diabo, deste inimigo, deste Satanás, que é dito assim: o diabo é sedutor das nações, está em Apocalipse 12, verso 9, dizendo com isso que o diabo, ele é aquele que consegue enganar as pessoas, que consegue enganar a mente, os corações, as vontades dos homens. Nós vamos encontrar em Marcos 3:23 uma reflexão sobre o diabo, onde nós entendemos que o diabo, ele é organizado. É quando Jesus diz assim: olha, estão dizendo que estou expulsando por Beelzebu. Se eu estou expulsando por tal entidade, o diabo está dividido, porque está indo um contra o outro. E um reino dividido não subsiste. O reino espiritual, o reino onde o maligno habita, as astúcias do inimigo, não funcionam assim. Satanás é organizado, o reino dele tem uma organização, tem uma hierarquia, tem uma lei, tem uma ordem. Não é de qualquer forma, porque se houver desorganização, se houver divisão, esse reino quebra, esse reino cai, esse reino vai ruir. Então nós entendemos que o reino do maligno é organizado. Nós vamos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que o diabo pode transfigurar-se em anjo de luz com a finalidade de enganar. E o que esse texto está dizendo? Esse texto está nos dizendo que esse ser espiritual, ele é expert em enganar. Ele pode disfarçar-se de um anjo de Deus com a finalidade de enganar. Ele pode disfarçar-se naquilo que ele bem entender com a finalidade de enganar. Nós vamos ver também que o diabo, ele não respeita governantes, ele não respeita autoridades,
mas ele move o coração desses homens. Ele trabalha contra a vida desses homens. Em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 1, nós encontramos o diabo indo até Davi, tentar Davi e dizer a Davi: olha, realiza um censo no meio do povo de Israel, para que você conte quão grandes são os seus exércitos, quão grande é o seu povo, quão numerosas são as suas terras. Faz um censo, Davi. E Davi manda organizar um censo. Isso desagrada profundamente a Deus. E Davi é punido por isso. Nós vamos encontrar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, que o nosso inimigo, ele tem poder para operar milagres e maravilhas. Está falando sobre o surgimento do homem do pecado, do homem da iniquidade, do anticristo. E vai dizer que quando este homem do pecado surgir, ele fará sinais, prodígios e maravilhas, segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, ele realizará grandiosos feitos, mas o poder pelo qual ele está fazendo esses feitos é o poder do diabo. Por isso que a nossa convicção deve estar na Escritura. Por isso que a nossa convicção deve estar na Palavra de Deus. Porque se nós não estivermos embasados na Palavra de Deus, se estivermos embasados em milagres, se estivermos embasados em prodígios, se estivermos embasados naquilo que a nossa vista corruptível pode ver, seremos alvos fáceis para o inimigo. Porque quando o anticristo se levantar, ele virá e fará sinais e prodígios, segundo a eficácia de Satanás. Sigamos. Ainda tentando compreender a respeito desse mundo espiritual. Em Mateus 16, 23, nós vamos encontrar Satanás rodeando o ministério de Jesus. Isso aqui é muito importante, eu coloquei isso aqui intencionalmente. Tem gente hoje em nossa geração que diz assim: se você estiver debaixo do seu ministério, você está blindado, você está protegido debaixo da minha cobertura espiritual. Isso não existe, gente. Isso é tolice. Cobertura espiritual é enganação de quem não tem base bíblica para manter você na igreja. É quem não tem o que pregar para que a sua vida seja fortalecida e você queira estar ali na comunhão dos santos. Quem não tem base para embasar a fé da igreja, a comunhão da igreja, tem que inventar coisa para que aquele povo esteja ali aos seus pés. Em Mateus 16, 23, vai ser quando Jesus vai contando para os apóstolos que ele vai padecer muitas coisas, vai morrer, vai ser crucificado, e ao terceiro dia ele há de ressurgir. E Pedro chama ele de canto assim: não, mestre, não faça isso a ti, não faça assim contigo, tem piedade de ti. E Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E entenda, se o diabo, se Satanás, se o nosso inimigo rodeava o ministério apostólico, se rodeava o ministério onde Jesus estava, não imagine, irmãos, que exista cobertura espiritual e se você está debaixo de autoridade de algum homem, esse homem vai proteger a sua vida, Deus vai proteger a sua vida por causa desse homem. Não. Deus protege a sua vida, você é blindado pelo sangue de Jesus Cristo. Não é porque você está em determinada igreja, não é porque nessa igreja tem um determinado ministro que diz que agora você está debaixo da cobertura espiritual dele. Se fosse assim, Pedro não poderia ter emprestado sua boca ao maligno neste momento, porque ele estava debaixo da cobertura espiritual daquele que é maior do que qualquer ministro de qualquer igreja. Ele estava debaixo da cobertura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos encontrar também em Lucas capítulo 13, verso 16,
que o diabo pode causar doenças, pode afligir pessoas com doenças. Está dito que havia uma mulher que há 18 anos estava com uma enfermidade em suas costas, que ela andava encurvada durante 18 anos, e ela era serva de Deus, ela era uma das filhas de Abraão, mas estava ali, ia ao templo nos dias de adoração, mas o que acontecia? Havia um demônio que estava sentado sobre suas costas, e ela andava encurvada, olhando para o chão o tempo todo. O diabo, ele pode causar doenças. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 5, verso 3, a história de Ananias e Safira, um casal que intentou dar um dízimo diante dos apóstolos, mas o seu coração tinha sido inflado, tinha sido ensoberbecido pelo diabo. Aquela oferta que eles vieram trazer, eles trouxeram cheios de soberba e amargura, e eles pereceram, porque eles venderam um campo, e disseram que aquele campo tinha sido vendido por um determinado valor, quando na verdade não foi. Foi vendido por outro valor diferente. E eles estavam dando o dízimo diferente para os apóstolos, e dizendo que era aquele o valor certo. E então eles morrem, eles padecem, por causa da mentira, por causa da soberba que o diabo lhes colocou no coração. Nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 2:18, o relato de Paulo dizendo àqueles irmãos de Tessalônica, que desejava ver os irmãos, desejou ir ver aqueles irmãos mais de uma vez, mas nas vezes em que ele intentou ver aqueles irmãos, visitar aqueles irmãos, chegar até aqueles irmãos, Satanás lhe barrou o caminho. Então nós vamos encontrar nesse texto o relato de que Satanás luta contra o avanço da igreja. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 5. A ideia de que o diabo observa os casamentos. Paulo vai dizer que o marido não deixe de dar à sua esposa aquilo que é devido a ela. E isso ele está se referindo às relações entre o marido e a mulher. Ele diz que o marido não deve negar isso à sua esposa, mas deve pagar como que uma dívida que ele tem para com a esposa dele. E a esposa igualmente não deve negar ao seu marido isso, mas deve pagar aquilo que é devido ao marido. E se eles se absterem das suas relações, somente por consentimento mútuo, que os dois concordem, e o motivo é um só, se for para o jejum e a oração. Fora isso, o casal não deve apartar-se um do outro, para que o diabo não venha no meio deles. Então o diabo está de olho nos casamentos. Nós não devemos brincar de casamento. Nós não devemos brincar de casinha com a nossa esposa. Você, esposa, não deve brincar de casinha com o seu inimigo, porque se você brincar de casamento, o diabo vai brincar de divórcio. O diabo vai brincar de adultério. O diabo vai brincar da forma que ele bem quiser dentro desse casamento. Prestem atenção para que tentando parecer espiritual demais, nós não venhamos cair nesse erro. Nós não venhamos enveredar por esse erro de nos abstermos de nossa esposa, de nos abstermos de nosso marido. Não, a gente vai orar quando o outro não concorda. Quando um não concorda com aquela atitude, o diabo já está de olho. O diabo já está atento. Porque um está insatisfeito. Porque um desejava ter aquilo que o outro vai negar a ele agora. Então o diabo começa a oferecer a ele: olha, já que sua esposa, já que o seu marido não quer lhe conceder, olha aqui o que você pode ter. O diabo, ele é oportunista. Ele oferece as oportunidades para os homens.
Tenham cuidado para que vocês não andem brincando de casamento e depois não estejam brincando, depois o diabo não esteja brincando com vocês, brincando no casamento de vocês. Nós vamos encontrar em Efésios, capítulo 6, versos 10, versos 11, 12, 13 e até perto do final, até o capítulo 19, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir firme no dia mau, para que possamos nos revestir contra toda cilada do diabo. E essa palavra cilada aqui, ela traz a ideia de estratagema, de algo bem elaborado, de um plano bem elaborado, de uma arapuca bem armada. Ou seja, o que é que esse texto está dizendo? O diabo não vai oferecer para o homem o que o homem não quer. Ele só vai oferecer aquilo que o homem quer. Se um rapaz, ele é tentado com bebida, o diabo não vai oferecer outra coisa a ele não. O diabo vai oferecer bebida. O diabo quer que ele caia. Então ele monta a cilada certa para a pessoa certa. Se uma moça é tentada em sua vida sexual, ele não vai tentar ela com bebida, porque ela não cai, ela não tem desejo por bebida, ela tem atração, às vezes por pessoas do mesmo sexo, às vezes por pessoas casadas, às vezes por pessoas que não deveria. Ou às vezes ela é casada e tem desejo em outra pessoa quando esse desejo é ilícito. Ela deveria desejar o marido dela. Então é com isso que o diabo vai tentar esta pessoa. Porque esta é a fraqueza dela. É essa a intenção do texto quando diz ciladas do diabo. Que ele é bem articulado quando ele monta uma armadilha para alguém. Que ele é bem organizado, ele arquiteta muito bem. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, ainda outro relato, Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 19, nós vamos encontrar um diabo que zomba daqueles que sem autoridade nenhuma tentam expulsar eles. Um dia, certos homens vão tentar expulsar o demônio de um rapaz, e esse rapaz segura dois desses homens que vão ali expulsá-los. E dá uma surra nesses homens. E os deixa nus, e os deixa feridos. Porque eles não tiveram autoridade para expulsar aquele homem. Porque eles estavam expulsando com a seguinte frase: eu expulso você pelo Jesus que Paulo prega. Então o demônio disse para ele: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Nós devemos ser, na verdade, revestidos de todo o poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e o próprio Cristo tem que nos conceder de sua autoridade, para que nós venhamos, através do nome dEle, do poder dEle, da autoridade dEle, da graça dEle, adentrarmos esse mundo espiritual com autoridade. E no nome de Jesus Cristo, repreendermos o maligno, repreendermos o mal na vida dos homens. Mas por fim, há um texto em Daniel, capítulo 10, o verso 12 em diante, que é quando Daniel se põe em oração, e ele começa a orar, e quando a resposta lhe chega, a resposta de Deus é: Daniel, desde que você se pôs em oração, eu enviei a resposta, mas o príncipe da Pérsia se opôs, se colocou diante do mensageiro que lhe enviaria a resposta, e não estava deixando a resposta passar. Então nós vamos encontrar um diabo que impede orações. Perceberam comigo que o mundo espiritual é algo real, é algo vivo. Tudo que eu falei aqui são coisas da nossa realidade. O casamento, doença,
saúde, todas essas coisas nos rodeiam, nos circundam. E às vezes há uma atuação maligna ali por trás. Às vezes é o maligno que está ali por trás, sondando as vidas, sondando os corações, buscando destruir vidas e corações. Mas no texto que nós lemos, e eu quero que você retorne a ele, Mateus capítulo 8, verso 28, nós vamos encontrar o relato de um endemoniado. Mateus 8, 28 diz: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Bem, em todos os evangelhos em que essa passagem está mencionada, nós vemos que Jesus chegar até este lugar é algo fora do padrão, porque, Jesus Cristo estava fazendo sucesso onde ele estava. As multidões vinham ouvir-lhes, as pessoas eram curadas, coisas extraordinárias aconteciam, tudo estava caminhando muito bem, e Jesus decide sair daquele meio onde tudo estava caminhando muito bem e ir a esta terra dos Gadarenos. E quando vai se referir a esses homens que estavam lá, os endemoniados de Gadara, possivelmente eram gente conhecida, era gente que estava assim possessa há muito tempo, de forma tal que era conhecido da vizinhança. E Jesus decide deixar tudo para ir atrás de gente que está opressa pelo maligno. E aqui há uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Há ministros que não estão se importando com as vidas que estão assentadas nos bancos de sua igreja, não estão nem interessados com essas vidas. Eles estão interessados com o seu ministério fazer sucesso, com o seu ministério alavancar, com o seu ministério crescer. Ele não está nem aí para as vidas, ele não está nem aí para pessoa alguma. Ele está preocupado apenas com a sua popularidade. E por isso há tanta gente cativa do maligno, mesmo dentro das igrejas. Porque os pastores que deveriam retirar de cima dessas pessoas o jugo maligno que as oprime, não, estão preocupados consigo mesmo. Eles não vão lá, eles não vão cuidar. As pessoas entram e saem da igreja possessos. As pessoas entram e saem da igreja atormentados. As pessoas entram e saem da igreja ano após ano, sem nada mudar em sua vida espiritual, porque eles estão aprisionados. E os líderes não estão nem aí. Estão preocupados com a sua popularidade, com a sua fama, com o seu sucesso pessoal. Diametralmente oposto também, existem aqueles pastores fiéis ao evangelho. Ministros que estão preocupados com as vidas, que estão preocupados em cuidar da vida do seu povo, mas a quantidade deles é pouca, e a quantidade dos que são capazes de cuidar do povo é pouca, porque às vezes nós encontramos ministros que, se eles conseguirem conciliar o pão de cada dia com as coisas da igreja, com as despesas da igreja, ele já ganhou a guerra. Às vezes, os pastores são maltratados pela congregação. Uns só ligam para a fama e para status, e não têm nenhum cuidado com as ovelhas. Outros têm cuidado com as ovelhas,
mas está completamente desprezado, está completamente jogado. Poucos são os pastores que têm condições de fazer a obra de Deus, cuidar das ovelhas de Deus, cuidar da casa de Deus, sem se preocupar com o que a sua família vai comer amanhã, com o que sua esposa vai almoçar no outro dia. Então, alguns pastores vão ter que gastar todo o seu dia trabalhando. E qual é o tempo que ele vai ter de cuidar das ovelhas? Só quando ele prega. Ele sobe no púlpito, prega e às vezes prega mal, porque não teve tempo para se preparar, não teve tempo para orar. Ele estava trabalhando em outros afazeres, em outras coisas. A igreja tem que se colocar em uma posição de cuidar daqueles ministros que são chamados pelo Senhor. Porque caso contrário, nós continuaremos tendo ministros que estouram o teto salarial de uma igreja em um show que eles fazem. Não aperta a mão de ninguém ao sair da igreja. Sai até antes de terminar o evento para não ter que falar com ninguém. E o cachê é absurdo. Enquanto nós vamos ter outros que estão interessados em cuidar das vidas, mas saem dali pensando o que é que a esposa vai comer amanhã, porque ele não pôde ir trabalhar porque tinha que cuidar da igreja. Essa realidade precisa ser mudada. Nós encontramos um Jesus que está interessado mais nas vidas do que na popularidade, do que na fama, do que com o sucesso ministerial. Mas nós vamos encontrar uma fala do endemoniado. E é aqui que eu quero focar com vocês para a gente ir em caminho à conclusão. Verso 29, Mateus 8, 29. E eis que gritavam, ou como diz a versão Almeida, revista corrigida, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. O que esse texto está dizendo? O diabo, o endemoniado, ao ver Jesus, ele para na hora e começa a desesperar-se, diz assim, que temos nós contigo, Jesus, o que nós temos contigo, porque está se aproximando tanto, e isso, o que está sendo ensinado aqui, é a doutrina da santidade de Jesus. As coisas santas e as coisas pecaminosas não se misturam. No Antigo Testamento nós vamos encontrar Deus dizendo para o povo, não casem com pessoas de outros povos, porque isso é abominação, porque isso não se deve fazer. Não façam isso porque é errado. Não façam isso porque é pecaminoso. Não façam isso porque é ruim. Não façam isso porque é assim. Ensinando separação entre pecado e santidade, entre honestidade e desonestidade, entre justiça e injustiça, entre o que é bom e o que é ruim. E agora nós encontramos um demônio extremamente consciente de quem ele é e de quem Jesus é. E quando Jesus vem se aproximando, ele exclama, o que temos nós contigo, reconhecendo que ele é sujo, mas Jesus é limpo. Ele é impuro, mas Jesus é puro. Ele é pecador, mas Jesus é santo. O próprio diabo, o próprio inimigo reconhece a autoridade de Jesus Cristo, reconhece quem Jesus Cristo é, reconhece que Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é bom, Ele é luz e nele não há treva alguma. Nós vamos encontrar na sequência, Ele reconhecendo quem é que estava ali diante dele. Ele não vai dizer que temos nós contigo, ele vai dizer também que Jesus é Filho de Deus. Quem estava diante dele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o que tem autoridade sobre céus e terra, o que tem autoridade sobre os ventos e o mar. E aqui eu quero frisar
Algo que, às vezes, quando é dito, as pessoas se chocam. A cegueira humana é tão terrível que nos torna piores do que o maligno. Porque nós dizemos que Deus está presente em todos os nossos cultos. Nós dizemos que Jesus está presente em nossos cultos, mas nós não somos capazes de reverenciá-lo, de temê-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo, de louvá-lo. Nada. Às vezes a gente está apático ao culto, a gente chega, entra e sai e nem está prestando atenção no que aconteceu. A gente só veio por mera religiosidade, a gente só veio por mero costume, a gente só veio por vir e não tememos a Jesus e não reverenciamos a Jesus. Mas quando nós vemos um endemoniado parando e dizendo assim: tu és santo, eu sou pecador, eu sei quem tu és o Filho de Deus, e começa a temer a Jesus, nós vemos que a nossa cegueira é horrível, que nós estamos em uma cegueira terrível, nós estamos completamente afundados, porque estamos incapazes de reconhecer o Filho de Deus, o soberano, o todo-poderoso, o grandioso, aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós somos incapazes de reconhecer o bondoso, o criador, o soberano, o onipotente, o onisciente, o onipresente Jesus Cristo. Nós estamos nessa condição. Que Deus mude o nosso coração. Então o diabo vai e fala mais, e diz assim: vieste aqui atormentar-nos? Existe hoje, meus irmãos, uma dualidade terrível no meio do povo de Deus. Há pregadores que pregam e ensinam isso. Eles ensinam que Deus e o diabo têm a mesma força, têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade. A diferença é que Jesus, ou Deus, é o todo-poderoso do bem, e o diabo é o todo-poderoso do mal. Não, meus amigos, não. Olhe bem o relato desse texto. O diabo está atemorizado, está com medo de Jesus. Ele pergunta se o Senhor veio atemorizar-nos. O Senhor chegou aqui para trazer condenação para nós. O Senhor veio aqui para trazer prisão para nós. O Senhor veio aqui nos condenar, nos atormentar. O diabo estava com medo de Jesus Cristo, estava temendo o Santo, o Filho de Deus, o Onipotente, o Onipresente. Ele estava trêmulo, ele estava cheio de medo diante de Jesus. Nós não estamos falando de um diabo todo-poderoso, nós estamos falando de um diabo que ele é poderoso contra mim e contra você, que somos homens, que somos pó. Mas diante de Deus, tanto nós como o diabo não passa de pó. Tanto nós como o diabo não passa de meras faíscas de terra, meros grãos de areia. Não somos nada, somos menos do que nada, somos menos que o vácuo diante de Deus. Somos nada. O diabo treme ante a presença de Jesus Cristo. O diabo não é todo poderoso. O diabo é poderoso. Ele tem suas artimanhas, ele tem sua malícia, como nós vimos durante a primeira parte dessa pregação, onde eu falei sobre o mundo espiritual e as realidades que a Bíblia ensina sobre esse ser terrível. Mas diante de Jesus Cristo, esse ser que parece tão pungente, esse ser que parece tão empoderado, não é nada, ele começa a tremer-se. Mas ao final do texto ele vai dizer assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a realidade de que o diabo já sabe a sua sentença.
sentença. Ele sabe que há um dia, há um tempo determinado em que a condenação dele será definitiva, em que a sua condenação virá, em que o seu tormento chegará, em que sua máscara vai cair, em que ele vai ser aprisionado finalmente, em que ele vai ser lançado na segunda morte, no lago de fogo. Ele sabe que esse dia chegará, e ele treme diante desse dia, pois quando Jesus chega diante dele, ele diz assim: não chegou a hora ainda, não chegou a hora, que não seja agora. Ele começa a atormentar-se em si, ele começa a ficar enlouquecido, desesperado, pois ele achava que Jesus tinha vindo ali para destronar o reino dele, para lançar ele em destruição eterna, em ruína eterna. O diabo teme o inferno, meus irmãos. Há seres humanos que nós pregamos para eles, nós ensinamos a eles, nós conduzimos eles, e eles dizem assim: não tem problema não. Se eu for para o inferno, Deus sabe todas as coisas. Não, nem. É como se, meus irmãos, o inferno é um lugar tão terrível que o maligno teme, fica atormentado de saber que um dia ele vai estar lá. Não pensem que é um lugar cheio de flores, um lugar que é a continuação de uma vida profana que é vivida aqui neste mundo. Não pensem. Jesus foi ali para retirar aquela vida do cárcere de Satanás. Jesus não foi a princípio para atormentar o diabo, mas a chegada de Jesus naquele lugar fez com que o diabo se atemorizasse, se aterrorizasse. Esse texto traz algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira das aplicações, ela vem em forma de instrução para nós. Em que esse texto nos instrui? Ele nos mostra que o diabo é forte. Ele tem um determinado poder. Não devemos brincar. Contrário de muitas músicas e de muitos pregadores que por aí estão, que zombam do maligno como se o maligno tivesse sido vencido por eles. Eles mandam pisar na cabeça do diabo, eles fazem campanha para amarrar o diabo, para fazer isso com o diabo. O diabo, ele tem poder. Não devemos brincar com ele. Ele tem força. Não devemos brincar. Esse texto também nos instrui que o reino espiritual é real e faz guerra contra a nossa vida diariamente. Quando nós vemos Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Um guerreiro, ele não veste a armadura somente em dias em que ele sabe que a guerra vai acontecer. Não, ele não sabe quando a guerra vai acontecer, ele não sabe quando o ataque virá. Então quando Paulo diz revestivos de toda a armadura de Deus, ele está falando isso para fazer diariamente, porque nós não sabemos quando sobrevirá o ataque, quando começará a guerra, quando o inimigo vai atacar, não sabemos. Então devemos diariamente revestirmos da armadura de Deus, porque diariamente o inimigo faz guerra contra a igreja. O inimigo faz guerra contra os crentes. O inimigo faz guerra contra o povo de Deus. Mas por fim, esse texto também nos instrui que diante de Jesus, o diabo não é nada. Por isso não devemos temer o diabo, mas temer a Jesus. Em certo momento, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele diz assim: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma ou com o espírito. Mas temam aquele que após matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Pode trazer condenação a essa alma. A estes vocês devem temer. E com isso ele estava ensinando que nós devemos ter o temor de nosso coração em Jesus, em Deus. Nós devemos conhecer o nosso inimigo, conhecer a sua força, conhecer o seu poder. Mas nós devemos saber também aquele que está sobre nossas vidas, aquele que hoje é Senhor e dono de nossa vida, pois o nosso Senhor,
o nosso dono, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta, o nosso Salvador Jesus Cristo, é infinitamente mais poderoso do que o nosso inimigo. Por mais que o nosso inimigo seja forte, comparado conosco, comparados àquele que está conosco, ele não é nada. Maior, meus irmãos, é o que está conosco do que o que está no mundo. Esse texto também nos traz uma exortação, e a exortação é que devemos estar diariamente preparados. Como eu já citei o texto de Efésios, nós devemos diariamente buscar a Cristo, buscar poder em Deus, buscar força em Deus, para quando as ciladas vierem, quando as armadilhas, quando os estratagemas do diabo vier, nós estejamos preparados. Esse texto nos exorta a nos prepararmos. Esse texto traz uma grande consolação também para a sua vida cristã. Não importa o tamanho da opressão, não importa quantas sejam as legiões, não importa qual seja a fúria, ou não importa que tamanha malignidade o nosso adversário tenha contra a nossa vida. Se Jesus chegar neste lugar, o maligno, com toda a sua astúcia, fúria, todo o seu projeto, ele é expulso, ele é repreendido, ele tem de sair. Então isso é um grande consolo para a nossa vida. Irmãos queridos, se em seu lar, se em sua família, se em algum lugar você tem percebido que o diabo tem tomado espaço, que aquilo que está acontecendo é algo espiritual, clame a Jesus Cristo, coloque nas mãos de Jesus Cristo, vá a Jesus Cristo, peça ajuda a Jesus Cristo, chame pela presença de Jesus Cristo, pois a chegada de Jesus Cristo neste lugar desfará toda a obra das trevas, irmão. Esse é um consolo para a nossa alma. O nosso Jesus Cristo é todo poderoso, somente com o chegar de sua presença Ele pode desfazer todas as astúcias, todas as artimanhas malignas. E por fim, esse texto deve nos chamar a nos entregarmos nas mãos desse Jesus Cristo. O diabo engana os homens com a falsa sensação de liberdade, para que eles vivam sua vida presos, mas achando que estão livres, achando que estão vivendo a melhor vida. Se hoje, com o seu coração, você crê em Jesus Cristo, Ele abrirá os seus olhos e mostrará a verdade a você. Pois Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se Jesus libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é um assunto filosófico. A verdade não é um tratado sociológico. A verdade não é uma premissa científica. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você, irmão querido, que está me ouvindo, ainda não tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor, você está sendo alvo fácil para todo ataque maligno, para toda astúcia maligna. Mas se hoje você colocar suas vidas nas mãos de Jesus Cristo, Ele é poderoso para abrir a sua mente, para mudar a sua vida e para desfazer todas as obras do diabo. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e você será salvo. Queridos, que Deus nos abençoe e continue falando conosco por meio de sua santa palavra.